Polícia de Imigração de Boston prende brasileiro condenado por agressão e crime sexual infantil. Cidade de Nova York vai distribuir cartões pré-pagos de alimentação para os indocumentados que estão nos abrigos. Projeto de lei quer transformar Massachusetts em um estado de proteção aos imigrantes. Flórida apresenta projeto para colocar pessoas sem teto em acampamentos monitorados. E tem os detalhes da representação do Brasil em uma das maiores feiras de games dos Estados Unidos. A tendência é que, além de um forte consumidor, o Brasil seja também um grande exportador de conteúdo, jogos e entretenimento. Olá, boa noite. Muito boa noite. Massachusetts pode se tornar um estado santuário para os imigrantes muito em breve. É que os democratas da região resolveram apresentar um projeto de lei sobre esse tema por causa do alto número de imigrantes recém-chegados. A Assembleia Legislativa já está discutindo o assunto e deve votar essa medida a qualquer momento. A ideia é proteger os imigrantes da deportação. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Massachusetts é um dos estados que estão recebendo um alto número de imigrantes. Só no ano passado foram registrados 20 mil indocumentados em abrigos, a maioria enviados de ônibus direto da fronteira sul. O governador do Texas, Greg Abbott, alega que está dividindo o peso dos imigrantes que entraram no território americano ilegalmente com estados democratas que protegem os indocumentados. Mas Massachusetts ainda não é um estado santuário. Os democratas já tentaram, no passado, transformar a região em um local de proteção aos imigrantes. Mas, desde 2017, a ideia tem sido barrada no legislativo estadual. Desta vez, por causa do alto número de imigrantes na região, os democratas apresentaram novamente o pedido para votação para fazer com que Massachusetts entre para o seleto grupo de 11 estados santuários no território americano. Se a medida for aprovada, isso vai fazer com que a região pare de compartilhar dados e status dos imigrantes com as autoridades federais. E o ICE, a Polícia de Imigração, passe a ter seu poder de prisão e deportação limitado. A ideia está dividindo opiniões. Os defensores alegam que a ação é necessária para garantir que todos os recém-chegados possam ter acesso a cuidados médicos, proteção judicial e muito mais, sem medo da deportação. Já os críticos dizem que, se isso acontecer, o estado será invadido por imigrantes indocumentados, com liberdade e proteção contra as autoridades federais e impedidos de serem presos e julgados por crimes. Massachusetts ainda não se tornou santuário, mas a cada ano uma nova localidade da região se autodenomina protetora dos imigrantes. Elas já somam 8 cidades santuários só no estado: Amherst, Boston, Cambridge, Chelsea, Concord, Newton, Northampton e Somerville. Todas se protegem através da 10ª emenda da Constituição, que não obriga cidades e estados a atuarem no mesmo sentido dos programas federais e garante autonomia e poder para essas regiões que não são proibidas pela Casa Branca. A data da votação, que vai definir se Massachusetts pode virar ou não um estado santuário, ainda não foi definida. Em Peabody, Massachusetts, a Polícia de Imigração prendeu um brasileiro foragido que está condenado por agressão e crime sexual infantil. A identidade do cidadão brasileiro não foi divulgada pelas autoridades, mas o Iro revelou que essa prisão aconteceu perto da casa dele e que não houve resistência. De acordo com as investigações, esse homem entrou aqui nos Estados Unidos com visto de turista, isso em março de 2015, e depois permaneceu no país de forma ilegal. Em 2021, ele foi acusado em Boston de agressão sexual contra um adolescente e a condenação veio no ano passado. Desde então, a polícia estava procurando pelo brasileiro. O brasileiro está agora em um centro de detenção do ICE, aguardando data para ser deportado. A prisão dele faz parte de um esforço nacional de fiscalização de imigração que já prendeu mais de 170 não-cidadãos que estão ilegalmente aqui no país, com acusações pendentes ou condenações por assassinato, homicídio ou agressão contra crianças. Mistério em Miami Beach. Um feto foi encontrado por banhistas ontem nas areias da praia, bem pertinho do mar. Agora a polícia investiga o caso para descobrir como o feto foi parar lá e quem seria a mulher que deu luz a ele.
Foi uma cena de terror para os banhistas que encontraram os restos mortais do bebê. O feto, segundo a polícia, estava semi-enterrado na faixa de areia de Miami Beach, a poucos pés da água. Quando os investigadores chegaram ao local, isolaram a área e legistas foram chamados para fazer a perícia. O escritório do Medical Examiner não revelou o que mais foi encontrado de evidências na praia e diz que só vai revelar mais sobre o caso após a conclusão das análises que vão determinar a causa de morte do bebê. This is a pretty concerning investigation as to what exactly happened. Até agora só sabemos que o feto foi levado à costa e deixado lá por alguém. Esta é uma investigação bastante preocupante, um choque, e nossos investigadores já coletaram as evidências necessárias, falaram com as testemunhas e atualmente estão montando o quebra-cabeça desse crime, disse o chefe de polícia local. Os agentes acreditam que em breve, com outros recursos, como imagens de câmeras de segurança da região, será possível encontrar a mãe do bebê, que pode responder criminalmente pelo caso. Depois do intervalo, a gente conta os detalhes da medida de New York City que vai distribuir cartões pré-pagos de alimentação para os imigrantes dos abrigos. E tem mais um capítulo na crise de imigração. É que o Senado barrou hoje o plano de segurança da fronteira do presidente Biden. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Nova York aprovou uma medida que deve beneficiar os cerca de 170 mil imigrantes que estão em abrigos na cidade. São cartões pré-pagos de alimentação. A ideia é garantir que os indocumentados possam comprar as suas próprias comidas diariamente. A repórter Carolina Camargo explica pra gente como vai funcionar esse benefício. Inicialmente, 500 famílias de imigrantes que estão em abrigos improvisados em hotéis vão receber o benefício. O cartão pré-pago só poderá ser usado para comprar comida e vai servir para substituir os centros de alimentação do governo municipal. A ideia é economizar mais de $600 mil por mês com este projeto. A prefeitura disse que se o programa der certo com o primeiro grupo, outras 15 mil famílias poderão receber os créditos de alimentação. Mas a administração municipal já alertou que se o dinheiro for usado para outros fins, o cartão será cassado. O valor do benefício deve girar em torno de $35 por dia e pode variar de acordo com o tamanho da família. A ideia dividiu opiniões na cidade. Defensores dos direitos humanos concordam com a ideia, mas alegam que o valor ainda não é o suficiente para alimentar as famílias. Já os críticos alegam que qualquer distribuição de dinheiro irá trazer ainda mais imigrantes indocumentados para viver na cidade. Eu acho muito salutar esses programas de transferência de renda, porque eles se ajustam às necessidades de cada família. Muito salutar, portanto, a iniciativa de Nova York neste aspecto, embora a gente precise considerar que o programa, a política pública, precisa necessariamente contemplar todas as necessidades alimentares, não só do chefe da família, mas também de todos os componentes dessa família que está aí em processo de imigração. Nesse sentido, o melhor dos dois mundos seria um programa de transferência de renda, mas que contemplasse de fato todas as necessidades do ponto de vista, inclusive, da renda que está sendo transferida. Hoje, o Congresso votou o tão esperado pacote bipartidário de $118 bilhões e vetou a medida. Há mais de 2 meses, democratas e republicanos negociavam o acordo para tentar aumentar a segurança na fronteira sul e enviar ajuda financeira para os países aliados dos Estados Unidos que estão em guerra. Depois de um longo debate e uma votação rápida, veio o resultado: a derrota do acordo bipartidário. Os republicanos vetaram o pacote de $118 bilhões que tinha benefícios internos e externos. Parte do dinheiro seria destinada à primeira mudança em décadas na política de imigração na fronteira sul, e outra parte dos fundos seria destinada aos países aliados dos Estados Unidos que estão em guerra no Oriente Médio e no leste europeu. A votação fracassou no Congresso por falta de consenso. O Partido Republicano se dividiu e a grande maioria foi contra parte do acordo. Eles querem separar a política externa da política interna e fazer uma votação para cada um dos assuntos.
O líder do Senado, Chuck Schumer, pretende apresentar um novo pacote apenas com ajuda financeira aos aliados Israel e Ucrânia. O presidente Biden acusou os republicanos de falharem em uma decisão importante para o futuro do país sobre a crise de imigração. Ele acusou o ex-presidente Donald Trump de influenciar o partido negativamente para que ele pudesse usar a situação caótica da fronteira sul como campanha eleitoral. Na Califórnia, muita gente está enfrentando dias difíceis com a tempestade histórica que afeta a região. E os imigrantes estão entre os mais vulneráveis. Ao menos um imigrante morreu devido à tormenta enquanto tentava atravessar o muro. Esta repórter de uma emissora de TV local mostra que voluntários montaram uma tenda perto da fronteira com o México para fornecer o mínimo de ajuda aos imigrantes que fazem a travessia em meio ao caos das chuvas. Nina Douglas é uma das pessoas que, mesmo debaixo de chuva, está distribuindo alimentos e água para os imigrantes. Ela também os ajuda nas tentativas de se manterem secos e aquecidos. It's very hard to see this contradiction. Comfortable over here. Nice warm bed, people in the mud. 2 semanas atrás, quando a primeira tempestade atingiu a Califórnia, os imigrantes já começaram a enfrentar inundações rente ao muro fronteiriço. Water was rising higher and higher. Then the water overflowed the culvert and we had our own flash flood situation. Este vídeo, gravado por Nina, mostra que as pessoas estavam tentando chegar em segurança nos Estados Unidos depois de uma longa e perigosa travessia. Ontem, agentes da patrulha de fronteira confirmaram que um imigrante morreu ao tentar entrar nos Estados Unidos através do rio Tijuana, enquanto a região era atingida por uma forte tempestade. Bombeiros, salva-vidas e paramédicos tentaram fazer o resgate sem sucesso. I know what it's like to be in the rain. I don't know what it's like to be in the rain after leaving my family and my home because of violence and then carrying that trauma with me as I try to survive to get here. A voluntária diz que nem consegue imaginar o quanto é difícil para essas pessoas passarem por tudo isso. E ela espera que o governo federal faça mais pela imigração. Depois do intervalo, Flórida apresenta projeto de lei para retirar os homeless das ruas e colocar em acampamentos monitorados. E neste mês de cuidados e conscientização com os problemas do coração, a gente alerta para as doenças cardíacas comuns nas crianças. A Flórida anunciou um projeto de lei polêmico para tentar resolver a crise dos homeless no estado. Criar acampamentos que sejam monitorados 24 horas por dia por policiais. Esses abrigos serão destinados especificamente para as pessoas em situação de rua. A Connie Rocha explica para a gente o que é essa ideia do governo e por que ela está dividindo opiniões. O governador Ron DeSantis apresentou a iniciativa polêmica em Miami Beach, mas disse que o projeto ainda estava em discussão entre o executivo e o legislativo. A ideia é proibir que os homeless acampem em ruas, calçadas e parques da cidade e determinar que eles sejam levados para abrigos monitorados. DeSantis alega que esses espaços seriam controlados por seguranças e ofereceriam banheiro, água encanada, cuidados de saúde, comida, tendas para dormir e seriam livres de álcool e drogas. O governador da Flórida afirma que o objetivo é ajudar as pessoas em situação de rua e, ao mesmo tempo, garantir a ordem pública e a qualidade de vida das cidades da Flórida. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado pelo Comitê Estadual de Regras, para depois ser votado no Senado. Mas o tema vem criando intensos debates entre prós e contras à proposta. Essa iniciativa é mais uma alternativa do Estado para tentar combater o alto número de pessoas nessa situação. Vários governos municipais já proibiram mendicância, determinaram músicas altas em locais públicos para impedir que os homeless dormissem na rua. Também proibiram que eles pudessem dormir em locais públicos, mas nada foi eficiente. A Flórida é o terceiro estado do país com o maior número de pessoas em situação de rua, cerca de 30.700 pessoas. Em primeiro está a Califórnia, com 181 mil, e em segundo lugar, New York, com 103 mil pessoas. Cada um chegou numa condição de rua por uma história, né? Algo extremo aconteceu na vida daquela pessoa. Ela não tá na rua simplesmente porque ela quer, tem uma condição,
Pode ser uma condição motivada pelo uso de drogas, ou até por algum problema mental, até mesmo em decorrência da vida na própria rua, né? É uma vida bastante hostil, mas indo compulsoriamente para um abrigo, muitas pessoas podem se sentir desrespeitadas, perdendo o direito de ir e vir, né? Perdendo a liberdade. Então, obviamente, você tem muitos prós, você dá conforto, você dá alimentação, você dá segurança, mas existe a possibilidade, já para quem quer, né? A gente tira muitas pessoas da rua indicando quais são os abrigos, mas não é todo mundo que quer, né? E normalmente a gente procura respeitar essa condição do indivíduo. E a Suprema Corte dos Estados Unidos vai decidir se casos de punição às pessoas em situação de rua que dormem nas calçadas e praças viola a Constituição norte-americana. A pergunta central dessa decisão que está na Justiça é: quem não tem um teto, tem ou não tem o direito de dormir em espaços públicos? A Corte Suprema deve emitir um resultado sobre essa questão em junho. O caso pode acabar gerando punições a governos estaduais, municipais e até empresas privadas que tomam ações para banir os desabrigados da frente de suas companhias. A crise das pessoas em situação de rua é uma emergência nacional. Segundo o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, no ano passado, mais de 650 mil pessoas viviam nas ruas, um aumento de 21% com relação ao ano anterior. Mudando de assunto, a gente está no mês de cuidados e conscientização com os problemas do coração aqui nos Estados Unidos. As doenças cardíacas são as principais causas de morte entre os adultos aqui do país. Mas você sabia que a saúde cardiovascular também é importante entre as crianças e adolescentes? As condições cardíacas podem afetar os jovens e são mais comuns do que você pensa. Nos Estados Unidos, em cada 100 bebês, um nasce com algum tipo de condição cardíaca. Alguns desses problemas podem ser leves, mas outros podem ser muito significativos, explica Glenn Yanucci, diretor do Programa Infantil de Coração de Atlanta. O pediatra cardiólogo diz que nem todas as condições podem ser tratadas antes do nascimento e que muitas só aparecem ou só são descobertas depois que o bebê vem ao mundo. Por isso, o especialista orienta as mamães a levarem os recém-nascidos nas consultas regulares dos pediatras. Os médicos podem descobrir irregularidades que passaram despercebidas e ainda não foram detectadas. E isso pode ser a diferença entre vida e morte. Glenn destaca ainda que alguns dos sintomas podem ajudar os pais a desconfiar de algum problema de coração na criança pequena ou no adolescente, como, por exemplo, resistência à alimentação, dificuldade em ganhar peso, respiração rápida e persistente mesmo em repouso, dor no peito, falta de ar, pouca energia, suor excessivo e cansaço repentino. O médico destaca que, uma vez que o diagnóstico tenha sido feito, é preciso mudar o dia a dia da criança para que ela tenha uma vida sem riscos e completa, não deixar praticar esportes radicais e agressivos para mantê-la saudável. Ele lembra que quanto mais cedo o problema for descoberto, melhor será a vida da criança e do adolescente. Se a condição não for operável, então será preciso monitorar o paciente por toda a vida. Cerca de 700 mil pessoas sofrem ataques do coração por ano só nos Estados Unidos. Depois do intervalo, daqui uma semana é Dia dos Namorados e o comércio estima gastos recordes entre os apaixonados. E tem os detalhes da apresentação do Brasil em uma das maiores feiras de games aqui dos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. O Dia dos Namorados está batendo a porta, já é semana que vem e a expectativa do mercado é de que os apaixonados gastem bastante dinheiro nessa data. Um levantamento mostrou que os consumidores daqui dos Estados Unidos gastarão 26 bilhões de dólares no Valentine's Day deste ano. Dividindo esse número por pessoa, gente, fica uma média de cerca de 180 dólares em gasto individual, o que inclui saída para jantar e presente. O valor é levemente mais alto do que o registrado em gastos no ano passado, de acordo com a Federação Nacional do Varejo.
e quase $8 a mais do que o registrado nos últimos 5 anos, o que mostra que a alta inflação está impactando até mesmo o amor. E se você é um dos apaixonados que está fazendo planos especiais para essa data neste ano, mas não sabe que presente dar para a pessoa que você ama, vai aqui uma dica. As projeções apontam que joias, flores, roupas e bons restaurantes são os maiores objetos de desejo deste ano. O assunto agora é poluição do ar. Pela primeira vez em uma década, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos anunciou novas regras para melhorar a qualidade do ar e limitar a poluição na atmosfera. O problema é que os ambientalistas e os médicos dizem que essas medidas não são ambiciosas e que estão muito aquém do necessário para reduzir os poluentes do ar e proteger a população aqui do país. Respirar ar limpo está ficando cada vez mais difícil em alguns lugares do território americano. A alta quantidade de partículas tóxicas liberadas na atmosfera já é motivo de constante preocupação de médicos e ambientalistas. Só em 2022 foram liberados cerca de 66 milhões de toneladas de poluição no ar. 120 milhões de pessoas ainda vivem em cidades ou condados do país consideradas insalubres, com altos níveis de partículas nocivas à saúde, como dióxido de carbono e metano. Por causa disso, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos decidiu baixar o limite de poluição por partículas finas de 12 para 9 microgramas por metro cúbico. Mas, segundo ambientalistas, grupos de saúde pública e médicos, isso não é o suficiente. A ONU recomenda um limite máximo de 5 microgramas no ar. As indústrias alegam que o novo padrão é muito difícil de atender e que isso pode comprometer o crescimento econômico do país. Agora eu te convido para o nosso telão para a gente ver a previsão do tempo para quinta-feira em boa parte do país. Olha, gente, a previsão na região de Boston é de mínima de 30, bastante friozinho. Nova York um pouquinho menos, 40 de mínima. Fica tempo encoberto em Norfolk. Já em Atlanta, a previsão é de dia ensolarado com máxima atingindo 60. Em todo o estado da Flórida, a previsão é do sol tímido aparecendo entre nuvens ao longo do dia. Mesma coisa em Houston, no Texas, mas por lá tem pancada de chuva prevista ao longo de quinta-feira. San Antônio, o sol nem aparece, a mínima de 61, máxima de 73. Ao Paso, tempo encoberto, mínima de 42 nessa região. Albuquerque, a mesma coisa, máxima de 48, mínima de 29 graus. Phoenix, a gente tem chuva, gente, máxima de 57 nessa área aí. Los Angeles, sol entre nuvens. Las Vegas, a gente tem chuva, com o sol aparecendo um pouquinho ao longo do dia, mínima de 37. E em São Francisco, a gente tem tempo encoberto aí, sol tímido, mínima de 41, máxima de 56 graus. E olha, para encerrar, a gente fala que o Brasil é apontado aí como um dos mercados mais promissores na produção de games adultos e infantis e por isso está invadindo o cenário internacional. Uma comissão brasileira, inclusive, está aqui nos Estados Unidos participando do Kids Screen Summit, com novidades em programações que estão atraindo a atenção dos norte-americanos e representantes internacionais. A Eloá Orazen tem todos os detalhes desse encontro para a gente. Uma pesquisa da Kaiser Family Foundation revelou que crianças e jovens entre 8 e 18 anos passam em média 7 horas e meia diante de telas todos os dias. Na somatória, são 114 dias por ano olhando para monitores por pura diversão. Por trás dos televisores, celulares, tablets e videogames estão grandes oportunidades e responsabilidades. E tudo isso é discutido em eventos como o Kids Screen Summit, que neste ano aconteceu entre os dias 4 e 7 de fevereiro em San Diego, na Califórnia. Mais de 1.500 participantes de 50 países acompanharam este encontro, que contou com uma delegação brasileira de peso. O Kids Screen, ele é um evento que já acontece há vários anos, focado em conteúdo infantil, né? Então, grandes emissoras, produtoras e também estúdios de games nos últimos anos também participam, trabalhando tudo relacionado a conteúdo infantil. Então não é só uma grande feira de licenciamento, né? Então é um evento em que você faz um debate também sobre o conteúdo infantil, conteúdo infanto-juvenil também, né? Pensamentos e tendências, né? 8 representantes da indústria nacional vieram até os Estados Unidos buscar novas oportunidades de licenciamento e negócios, com destaque sobretudo para o mercado de games, que não para de crescer. Estima-se que 75% dos brasileiros sejam adeptos a jogos eletrônicos, movimentando 12 bilhões de reais anualmente. A tendência é que, além de um forte consumidor, o Brasil seja também um grande exportador de conteúdo, jogos e entretenimento.
outras questões que são importantes também, é levar aquela propriedade intelectual que foi feita aqui no Brasil, né, de um jogo aqui no Brasil, e também levar nesses mercados como uma possibilidade também de virar uma série, um longa-metragem também, né? Então o caminho também é o contrário, né? Não só trazer a propriedade intelectual vinda do cinema e da televisão para o game, mas também aquela que foi criada no game para lá. Então, diversos produtores aqui também foram levar suas criações também para tentar, enfim, construir essas novas janelas também para a sua própria propriedade, né? Então, em comparação com o ano passado, a gente vê que teve um aumento interessante, né, de quantidade de reuniões, que acaba refletindo aí numa medida de interesse. Então a gente está vendo aí o Brasil cada vez mais, não só mais despertando interesse, né, mas agora consolidando, né, convertendo esse interesse em negócios, né. É isso, desafio vocês a me dizerem aí se tem uma área que o brasileiro não está tomando conta. A gente é incrível. A gente tá crescendo. Nosso povo é maravilhoso, todos os setores, a gente está se destacando. Orgulho, né? Orgulho, 100%. Bom, gente, e é com essa reportagem que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje. A gente espera vocês novamente, então, amanhã, mas olha, não sai daí que daqui a pouquinho começa o Paulistão. E o jogo de hoje é entre São Paulo e Água Santa. Boa noite. Boa noite e até amanhã.